Galera linda da primeira série, começamos agora a nossa aula número 7, que fala sobre especiação. O que é especiação? É a formação de novas espécies. Devido a essa extraordinária diversidade de vida no nosso planeta, essa quantidade diferente de seres vivos que existem, deve existir um mecanismo de especiação, que quer dizer formação de uma espécie a partir de uma espécie original. Aí o nosso livro traz no capítulo 6, página 202, essa foto dos dinossauros aí, né? Tiranossauro perseguindo outros dois dinossauros. Por que tem aí essa imagem aí pra gente? Vai trazer um texto assim. Certamente você já sabe que os dinossauros habitaram e foram abundantes em nosso planeta há milhões de anos. Acredita-se que a queda de um meteoro na Terra durante a era Mesozoica tenha desencadeado uma série de eventos que culminou na extinção em massa de muitas espécies que viviam naquele período, incluindo a maior parte desses animais. As linhagens que sobreviveram a essa extinção em massa produziram descendentes e que originaram novas espécies, como as aves, que continuam vivendo entre nós. É possível fazer essa afirmação com base em várias evidências científicas, incluindo os registros fósseis, que indicam uma forte relação de parentesco evolutivo entre os dinossauros e as aves. O processo de formação de novas espécies no planeta, como o do exemplo mencionado, ou seja, as aves vindo dos dinossauros, é denominado especiação e será o principal tema abordado neste capítulo. Beleza. Mas o que é espécie? Qual é o conceito de espécie? Espécie pode ser definida como um conjunto de indivíduos semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis. O que quer dizer isso? Que esses filhos também são capazes de se reproduzir, são filhos férteis. Linneu, ele usou esse termo para se referir a um conjunto de seres vivos que apresentavam grandes semelhanças físicas e morfológicas. Lembra? Linneu na classificação da vida. Mas isso tem algumas restrições. Por exemplo, o dimorfismo sexual. Ou seja, numa mesma espécie, o macho e a fêmea, dimorfismo sexual, são completamente diferentes. Como, então, eles têm semelhanças físicas e morfológicas para ser uma espécie só? E são, apesar de ter uma diferença em física, né? Por exemplo, lá as aves, né? Que são... Em aves tem muito, tem o pavão lá, que o macho é completamente diferente da fêmea. Nós também temos o dimorfismo, além do dimorfismo sexual, a existência de raças, né? Como os dos cães, que são raças ou subespécies, né? Por exemplo, se você colocar lá um pincher e um pastor alemão, eles têm divergência morfológica, né? Eles são diferentes, não são semelhantes morfologicamente, mas são a mesma espécie. Então, para haver especiação, requer que o fluxo gênico, então, que a passagem de um gene de organismo para organismo, entre as populações, seja interrompido, tá? Para que haja isolamento reprodutivo. Então, a gente vai dizer que uma espécie é diferente da outra quando eles vão cruzar e não vão gerar descendentes. Então, essa aula vai se dividir em duas partes. Os tipos de isolamento reprodutivo, né? Onde vai gerar seres que, ao cruzar, não geram descendentes férteis, e depois as formas que eles podem acontecer, certo? Aí vem o conceito biológico adotado pelo livro, o conceito biológico de espécie. Grupo de populações cujos organismos são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Viu que a gente tirou a parte de são semelhantes? Sendo reprodutivamente isolados de outra espécie. Nisso eu entro com dois conceitos. Quando eu falo que eles são capazes de se relacionar reprodutivamente, gerar descendentes, eu estou falando que entre a mesma espécie, eles têm uma intrafertilidade.
Quando eu falo que eles devem ser isolados de outra espécie a ponto de não poder ter descendentes, eu estou falando que entre espécies diferentes existe uma interesterilidade. Fechou? Então, vamos para a primeira parte da aula, que nós vamos falar do isolamento reprodutivo. O que é o isolamento reprodutivo? É quando duas espécies diferentes não conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis, tá? Então, nós temos aí o isolamento reprodutivo sendo uma consequência do processo de especiação e o critério utilizado para separar as espécies. Então, só dizemos que uma espécie é diferente da outra quando existe um isolamento reprodutivo, onde elas não são capazes de gerar descendentes férteis. Então, nós vamos ter aí dois tipos de isolamento reprodutivo. Nós vamos falar de cada um. Vamos ter o isolamento pré-zigótico e o isolamento pós-zigótico. Pré-zigótico, quando eu falo em pré, é porque ainda não ocorreu fecundação. Lembra o que é fecundação? Encontro do gameta masculino com gameta feminino. A partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, nós temos a formação do zigoto. Nesse isolamento reprodutivo aqui, nem chegou a acontecer isso. Não há um encontro dos gametas. Não há a formação do zigoto. Não forma zigoto. Certo? Aí vai ser por habitat, sazonal, entológico e gamético. A gente vai falar de cada um. E o pós-zigótico? No pós-zigótico, chega a acontecer a fecundação. Então, há um encontro dos gametas, há a formação do zigoto. Mas aqui vai acontecer duas coisas. Ou esse zigoto gera um embrião inviável, né? Que não vai seguir com a gestação, a chegar a nascer. Ou esse ser vivo que nascer dessa fecundação, ele vai ser estéril, tá? Então, a inviabilidade do híbrido, que é de espécies diferentes, então ele é inviável, ele não chega a chegar à fase adulta, ou ele pode ser, pode nascer até saudável, mas ele ser estéril, tá? A gente vai falar de cada um também. Então, no isolamento reprodutivo pré-zigótico, há um impedimento do encontro dos gametas. Nós temos o primeiro exemplo aí, o isolamento ecológico ou de habitat. É quando duas populações se encontram em habitats diferentes, mesmo que na mesma região. Como exemplo, nós temos aí leões e tigres que, em condições naturais, não se cruzam, porque vivem em habitats diferentes, certo? Lógico que vocês já viram, não é novidade para vocês, para quem tem no livro aí, que existe um animal que nasce do cruzamento desses dois seres, só que não em ambientes naturais, né? Em ambientes zoológicos ou esses santuários aí de preservação ambiental. Já houve casos de o tigre e o leão, ou a tigresa e o leão, ou a leoa e o tigre gerarem filhos, mas é um outro assunto. Isolamento sazonal ou temporal é quando a temporada de acasalamento de duas populações ocorre em estações diferentes, tá? Então, nós temos aí as rãs que vivem, existem rãs que vivem no mesmo habitat, mas que cada uma tem o período de acasalar em épocas diferentes, tá? Esse isolamento, como na imagem aí, vai aplicar também a vegetais, tá? Que, embora estejam na mesma região, eles vão florescer, né, em dias diferentes, e impede o cruzamento entre eles. Temos ainda o isolamento sexual. O isolamento sexual também é chamado de entológico, onde indivíduos de uma determinada espécie não apresentam atração sexual por outra espécie, tá? No caso aí de animais que têm a dança do acasalamento, o canto que atrai o seu parceiro sexual. Então, o exemplo que a gente tem de pássaros, que o comportamento sexual durante a temporada de acasalamento é atrativo apenas para a fêmea da sua própria espécie, tá? Temos também o isolamento mecânico, quando os órgãos sexuais das duas populações
não são complementares. Tem, por exemplo, tem, além desse que eu coloquei aí, tem de caracóis, em que só o movimento que é da concha é diferente de uma espécie para outra e não dá cópula, não encaixa no outro, né? Não existe acópula, então não há transferência de gameta. Além disso, além desse aí que tem no livro de vocês, que é do 205 das libélulas, nós temos também das angiospermas, né? Que são vegetais, que não germinam o tubo polínico do estigma de outra flor. Temos também o isolamento gamético, que ocorre uma incompatibilidade entre os gametas. Então, um gameta é diferente do outro, deixando inviável o encontro, né? Não existe um encontro, um não corresponde ao outro, tá? Não há compatibilidade. Muitos animais aquáticos, por exemplo, eles vão colocar na água os gametas, os sapos, os peixes. Por que um gameta não encontra o gameta do outro, né? Porque esses gametas, eles precisavam ter membranas específicas, tá? Para ter o reconhecimento das moléculas complementares, para aí poder haver fecundação. Então, não existe esse encontro, não existe essa semelhança de moléculas complementares, ok? Então, eles estão no mesmo ambiente, mas não há fecundação, na água, por exemplo. Aí nós vamos para o isolamento reprodutivo pós-zigótico, onde pode até haver o encontro dos gametas. Primeiro exemplo, inviabilidade do híbrido. Os híbridos gerados, né, o híbrido que é o cruzamento de duas espécies diferentes, não são viáveis e morrem, né? Eles não têm viabilidade, não tem como ficar vivo. Então, eles vão morrer ainda na fase embrionária, ou ainda poucos dias após, poucas horas após o nascimento. Aí a gente tem como exemplo algumas espécies de rãs, como eu falei para vocês, que habitam a mesma região, que ao cruzar-se, mesmo os cruzamentos gerando, né, o híbrido lá, o girinho não não desenvolve. Nós temos também o mais famoso e mais conhecido, que é a esterilidade do híbrido. Híbridos estéreos são gerados e produzem gametas inviáveis, que não são funcionais. O exemplo comum, mais falado, é o exemplo da mula ou do burro, que é o cruzamento do asno, o jumento, né, com a égua. E ele é estéril, ele não consegue se reproduzir. Então, o burro ou a mula, que vem desse cruzamento de égua com jumento, ele é estéril, não consegue ter filhos, certo? Ele é saudável, ele serve para as fazendas, é forte, carrega muito peso e tudo, mas não consegue se reproduzir. Então, agora que eu já falei os tipos de isolamento reprodutivo, nós vamos falar as formas que ele pode acontecer, tá? Nós vamos falar de especiação alopátrica, significando especiação em outras pátrias, tá? Vai envolver, então, uma separação geográfica de populações de uma espécie parental e uma evolução subsequente. Então, primeiro separa e depois viram espécies diferentes. E nós vamos falar da especiação simpátrica, que significa especiação na mesma pátria. Vai envolver especiação ocorrendo dentro de uma mesma espécie parental, enquanto permanece no mesmo lugar. Então, não há separação geográfica. A especiação alopátrica, ela acontece quando duas populações de uma espécie são separadas por uma barreira geográfica. Tá, essa barreira geográfica pode ser uma montanha, um deserto, uma floresta, por exemplo. Causa, então, uma separação espacial, alopátrica, de espaço, né? Essa divisão, fica uma espécie para um lado e espécie para o outro. Nesse caso, falamos que ocorreu, então, um isolamento geográfico. Quando essas populações se separam, elas podem sofrer diferentes tipos de pressão. Então, vai ter pressão de um lado, pressão de outro, de maneira diferente. Essas pressões, com o passar do tempo, fazem com que há uma divergência genética. Então, vai mudar a característica genética da população. Consequentemente, um possível isolamento reprodutivo. Então, é possível que essas espécies fiquem tão diferentes que não gerem mais descendentes férteis. Muitos consideram esse tipo de especiação
essa especiação alopátrica como o principal modelo de especiação, tá? A divergência também pode ocorrer se não houver essa barreira física para separar os indivíduos que continuam a viver e a se reproduzir no mesmo habitat. A gente já falou disso. Então, vários mecanismos de especiação simpátrica já foi falado e nós já estudamos. Foi o caso das mutações, pode começar com um erro cromossômico durante a meiose ou a formação do indivíduo híbrido, com muitos cromossomos, né? Pode ser a poliploidia, que é uma condição na qual uma célula, um organismo possui um conjunto extra de cromossomos, a gente já falou disso. Pode ser mutações, pode ser seleção disruptiva, tudo isso já foi falado no capítulo anterior, beleza? Então, como formas, né? Como tipos de isolamento reprodutivo, a gente citou todos aqueles, e como formas, a gente fica com a especiação alopátrica, quando há uma barreira geográfica, e a especiação simpátrica, que a gente já falou os tipos dela, quando não há essa barreira, mesmo assim as espécies ficam divergentes, elas mudam, não perde a característica genética comum, ok? Agora é com você. Gostaria que vocês resolvessem as páginas 210 e 211, aplicando conhecimentos. Deixa eu também uma sugestão para vocês complementarem o conteúdo de uma outra aula aqui mesmo no YouTube. E queria pedir vocês para não esquecerem de assinar a chamada, ou seja, colocar o primeiro nome e as iniciais do seu sobrenome aí nos comentários. Quero dizer também que estou sentindo falta dos comentários, não sei quem está assistindo minhas aulas, não tem dúvidas para esclarecer. Fiz um Instagram, @professora Suzane, para conversar com vocês, porque eu estou sentindo falta desse contato com os meus alunos. A saudade ainda é grande, espero que estejam todos em casa, com saúde, e qualquer dúvida, gente, estou à disposição. Um grande beijo, com muito carinho. Tia Suzane.